No ar, Auto Veículo TV, né? Feliz ano novo a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse podcast que vai interagir exatamente no mundo do mercado automotivo, trazendo notícias, principalmente estratégias e novidades de cada marca, fabricante e modelo de máquinas e equipamentos, motocicletas, carros, barcos, tudo que for movido a motor, não só motores a combustão, mas também com motores elétricos, vamos trazer para você. Eu, Ricardo Birão, estou aqui fazendo a minha estreia aqui no ano 2026, aqui, abrindo janeiro aqui, trazendo esse mega ultra convidado aqui, meu amigo Renato, do Abrindo Mapa, esse cara que eu tenho um carinho muito grande por ele. Renato é um aficionado por motocicleta, vai contar um pouco da história dele para falar um pouquinho sobre essa questão de como foi que surgiu essa ideia do Abrindo Mapa, mas para mais detalhes a gente vai trazer para vocês aqui, principalmente no dia de hoje, falando um pouquinho sobre o mercado automotivo e especificamente nas polêmicas dos reajustes dos preços das motocicletas. Algumas marcas já fizeram algumas modificações de preços e valores e a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês e comentar um pouquinho sobre essa questão do mercado em vista dessa polêmica toda que está se levantando aqui. Seja bem-vindo, Renato. Seja bem-vindo ao Auto Veículo TV, esse canal aqui que vai estar sempre aberto para você e que você fique certo que aqui é o espaço, a extensão da sua casa, a extensão do Abrindo Mapa vai ser por aqui. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Um abraço aí para todos que estão acompanhando a Auto Veículo TV. Fico muito feliz de estar aqui num espaço tão bem estruturado como esse, né? Agradeço ao Ricardo. Feliz ano novo para ele, para todos vocês. E hoje a gente vai bater nessa polêmica do reajuste de preços. Muito está se falando sobre isso. E ninguém melhor do que Ricardo Birão para trazer aqui notícias e novidades para vocês, para incorporar de maneira mais técnica sobre esse assunto. Então segura aí, não sai da cadeira que a gente vai trazer essa novidade bem quentinha, que está bem manifestada aí, está todo mundo muito agitado com essa questão do mercado agora, principalmente com essa relação de que algumas marcas começaram a se posicionar e outras não, e essa polêmica ganhou muita força e muita tração essa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre isso e comentar esses pequenos detalhes. Então fica comigo e vamos pro vídeo. E você pode estar se questionando, o Ricardo não está mais na Bajaj, o Ricardo vai passar um pouquinho para vocês de como funciona o trabalho dele, né? Isso. Hoje ele não está mais como gestor da Bajaj, né, das lojas que ele administrava aqui na região do Nordeste, especificamente no Rio Grande do Norte, e também vai falar um pouquinho de onde a gente está, né? Porque vocês estão vendo que é um café com moto totalmente diferente, o café tá gostoso, viu, Ricardo? Tá bom. Passei para você, trouxe aqui na garrafinha. Tá na garrafinha pronta aqui E já. fala aí um pouquinho, pessoal, como foi essa questão. O Ricardo já apareceu em outros vídeos aqui do canal, para quem Isso. acompanhou, assim, quase 10 vídeos aqui, mostrando motos, mostrando lojas, projetos, né, Ricardo? É verdade, Renato. E passa um pouquinho pro pessoal, como é que tá seu trabalho. Contar um pouco da história, né? Porque as Sim. pessoas terminam perguntando, questionando, né? Ah, chama o cara lá da Bajaj, né? Então, assim, terminou que a gente falou muito sobre a Bajaj e era exatamente essa a intenção da gente poder fazer o que a gente chama de start de marca, né? Ou seja, a ativação de marca, né? Então ela precisa ser feita. Né? O meu trabalho, basicamente, lá junto com o pessoal da Bajaj, foi exatamente para poder preparar a estrutura das concessionárias para criar, na verdade, não só a parte de implantação, como também a parte de capacitação e treinamento da parte da estrutura para que ela fique funcionando. Né? A minha parte, né, de quanto gestor, né, lá, que na verdade é um gestor interino, apenas para é uma consultoria com assessoria para a gente estruturar a linha de atividade desde do primeiro momento, que é a parte vamos assim falar, da contratação, seleção e contratação de pessoal, para que a gente possa, de fato, fazer com que a estrutura comece a ganhar corpo para rodar. Né? Então a gente cria os processos, a gente alinha os fornecedores, a gente alinha a linha de atividade de dia a dia de loja, para que a loja ela entre numa linha de ativação. Né? Então isso é uma ativação de loja. Né? Então basicamente o trabalho que foi feito lá na PW era uma ativação de loja, mais a parte de implementação da parte de processos. Né? Então, assim, a gente implementou os processos, acompanhou, gerenciou aquela parte dos processos. E, assim, o projeto da PW é um projeto muito enxuto, né? Com
que é o projeto quando você vê uma marca, a gente vai falar, aí a gente vai entrar no mérito dos valores, para poder falar, questionar um pouquinho sobre essa parte das estruturas, exatamente entender essa parte das margens, como fica, como é essa parte de despesa interna de uma empresa, porque muitas vezes quando você entra numa linha de custo muito elevada, você termina comprometendo margem, e se você compromete margem, você compromete também linha de investimento. Então tem alguns aspectos que elas são extremamente de bastidor que não se passa para frente, né? A parte de estrutura e logística, que foi muito criticado no começo, porque as motos descem em Mossoró e tem que vir para Natal, porque existia um planejamento secundário que era exatamente a montagem da loja de Parnamirim, que seria exatamente, e é hoje, o centro de distribuição da loja de Natal. Parnamirim, ela terminou sendo um centro de distribuição. Hoje existe tecnicamente 2 pontos de coleta, assim, de recebimento hoje, coleta não, recebimento de mercadoria hoje, que é Mossoró, e para a região do Oeste, e para a região da parte mais da capital aqui, ficou Parnamirim, por uma questão até de acessibilidade, formatação, a própria estrutura da loja, como a gente mostrou, tem um vídeo aqui no canal que mostra anteriormente falando sobre isso, aqui no Abrindo Mapa. Então você que não viu, vai lá, clica, comenta e compartilha, para você poder assistir lá, para você entender o que a gente está falando. Então, a minha linha de trabalho funcionou basicamente dentro dessa estrutura. A ideia de início era exatamente fazer um projeto para que a gente pudesse fazer a linha de implementação. Essa linha de implementação, ela entrando numa linha de atividade já onde ela pudesse ficar estruturada e plena, a gente teria exatamente a migração de outras etapas que elas estão por vir agora, que começaram a ser implementadas agora, após a saída, e aí passa realmente a ter uma linha de atividade um pouco mais enxuta, né? Porque, como eu falei, tudo isso gera custo, tudo isso gera linhas de atividade, né? Então, era basicamente o trabalho de 6 meses, que ele foi feito, foi formatado, um trabalho de 6 meses, onde a gente construiu essa estrutura, e essa estrutura ficou plena, rodando, e tá tudo certo. Tanto é que os clientes são super satisfeitos. Eu sou cliente da marca agora também, né? Comprei o NS 400 para mim, sou muito satisfeito com a minha moto. Lembrando que eu tinha uma Lander antes, né? Eu vendi a Lander e comprei uma, que era exatamente a minha ideia, sempre foi lá, desde 2017, que eu tinha uma tara de comprar uma Duke 390 e chegou na roupa de uma Bajaj, mas pra mim tá tudo certo. E ela entrega o que eu preciso, o que eu gosto, então assim, é uma moto muito bacana, assim, o pessoal vai, você altera alguma coisa na moto? Cara, não precisa. Né? A moto veio com os modos de condução que eu queria, já veio com uma linha de equilíbrio muito boa, do jeito que eu pensava. Então, no aspecto geral, a moto muito me atende, né? E aí, falando um pouquinho do estúdio, né? Que eu, assim, o que é que tá aqui, que tá fazendo, que projeto é esse? Que é que tá... Onde é que você tá tomando esse café, Renan? Já que você não tá mais lá, você tá onde, né? Então, assim, a minha linha de trabalho basicamente é essa, é linha de estruturação e consultoria para a parte de concessionárias e lojas seminovos. Essa é a minha pegada. Minha pegada, na verdade, são 34 anos de segmentação no ramo, né? Eu comecei balconista, não era nem vendedor. Depois passei a vendedor de peça, e depois fui garantista, e fui galgando os espaços, fui gerente, supervisor, depois gerente de peças, e depois aí voltei para minha área técnica, eu sou técnico mecânico, então aí voltei a ser chefe de oficina, trabalhei com isso, depois migrei novamente para o comercial mais uma vez, e aí foi onde realmente começou a história na parte da gestão, propriamente dita, um pouco mais profissionalizada. Então eu trabalhei e estudei a parte de gestão de marketing e de vendas, voltado exatamente focado no plano gerencial, e aí foi onde começou as expertise, as coisas, e comecei desde 2010, 2009, vieram as linhas de projeto e desenvolvimento de produtos, que tinha as estruturas e elas tinham produtos novos. Por exemplo, um dos produtos que eu posso destacar aqui foi a Volkswagen, quando trouxe para o Brasil em 2010 a Maroc. A gente, na verdade, trabalhou em cima disso e a gente foi líder de venda no Nordeste, foi realmente uma enxurrada. A gente chegou a passar por 2 anos consecutivos. O time de venda da gente era um dos melhores do Brasil, então a gente tem, hora que a gente está falando de praças como o Centro-Oeste e Sudeste, que são muito fortes, a gente está falando de uma praça gigantesca, né? Não tem como comparar, mas a gente ainda assim a gente era muito competitivo ao ponto de a gente realmente representar um peso, né? Então aí foi a partir daí que começou exatamente essas linhas de ativação. Então, eu muito focado nessa parte do desenvolvimento propriamente dito da parte da gestão,
E aí foi onde eu comecei exatamente a ajudar alguns amigos que eram donos de lojas seminovos a implementar linhas de atividades internas em loja para poder fazer capacitação, treinamento, linha de equalização mesmo da parte de custo e tudo, operacional de loja, como funcionava e tudo. E a gente começou a fazer centros de custos otimizados para poder a gente ter um pouco mais de performance. E aí os resultados foram vindo e aí terminou que isso virou um negócio, né? E paralelo a isso eu tenho uma empresa de atividade que é uma parte de treinamento e capacitação de veículos 4x4 que não tem nada a ver, você é muita tarefa, é mais ou menos por aí. E essa parte do off-road foi mais por paixão, né? Assim, já fazia trilha, ando de moto desde criança, então Ainda tá com aquela verdinha? ainda tenho uma KLX 450 ainda. KLX 450 dele que ele me mostrou, pessoal, assim, coisa de maluco, tá? É uma KLX 450 que eu tenho. É o xodozinho que eu tenho ali de final de semana e tal, pra desestressar às vezes, né? Às vezes ela me bota no lugar, ela me consegue botar no lugar. E aí foi basicamente isso aí. Aí foram surgindo as coisas e foram desenvolvendo. E aí foi onde vieram as histórias dos sertões da vida, do RN 1500, que eu tô aí desde 97, junto com o Clebinho lá, ajudando, colaborando. Hoje eu trabalho para uma equipe, que é uma equipe grande, chama de Dango Racing. A gente fez Argentina, fez o Campeonato Brasileiro desde 2011. Não, 2021 a gente vem fazendo junto esse trabalho com eles. E, assim, eu pulei para o outro lado do balcão, como a gente fala, né? Que eu trabalhava na técnica e depois fui trabalhar para as equipes. E hoje é um mercado muito grande, né? De negócio e tudo. Tanto é que eu tô com o bonezinho da T mais A aqui, lá do meu amigo Leandro Torres e Jean Azevedo, né? Que tem essa equipe maravilhosa lá, com uma estrutura muito bacana. Mandar um abraço para o meu amigo Sabiá também, que sempre tá acompanhando a gente por aqui. E dentro disso teve exatamente essa parte, né? Assim, mas a minha linha profissional mesmo sempre foi o bastidor da gestão, né? Sempre foi voltado para o comercial, para vender, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com venda, foi uma coisa que não saiu mais de mim. Foi da onde veio exatamente a construção das minhas coisas foram baseadas em venda, né? Então, dentro disso, eu costumo sempre falar, e você até acompanha algumas vezes a gente falando, tratando com a equipe lá na implantação da PW, lá da Bajaj, falando exatamente sobre isso. Não é entender só do produto, é entender sobre venda. E entender sobre venda você tem que entender de gente. Entender a cabeça do cliente, entender como é que ele se comporta, entender como tratar o cliente, para poder muitas vezes que uma sugestão ou uma crítica, ela é extremamente válida para você poder estar fomentando uma melhoria dentro do processo. Então, às vezes, não escutar o cliente é hipocrisia. Eu costumo dizer muito isso, que assim, você não escuta o cliente, você não está fazendo nada. Então, assim, você para, escuta, analisa o que você está fazendo, critica o que você está fazendo. Não é só analisar, critica mesmo. Assim, rapaz, beleza, a gente está fazendo isso aqui, mas está analisando friamente ali. Não, critica. Se fosse você o cliente, o que é que você faria? E aí onde está a mudança da gestão, né? A questão é exatamente de você poder entender o outro lado, mas também não esquecendo o lado que precisa ser levado em consideração, que é exatamente a mola mestre do processo, que é ganhar o dinheiro. Sim. Senão, não tem estrutura, não existe almoço grátis, né? Os caras, porque estão dando isso, não estão dando, estão tirando da margem, né? Então, assim, e é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho mais à frente aqui, sobre a polêmica. Então, você que chegou até aqui, ainda não curtiu, não compartilhou esse conteúdo ainda, compartilha para geral, que vai ser muito interessante. E fica aí seguro no vídeo aí que a gente vai falar exatamente sobre essas pequenas atenuantes do mercado e comentar um pouquinho também sobre essa questão da polêmica de mudança da nomenclatura, muitas vezes, quando a gente vira o ano, vira modelo. Então, quando você muda o modelo, então tem ajuste, então reajuste, né? Então, dentro disso. Mas só para fechar essa parte da minha pessoa aqui, então, hoje, aí fala assim, Mirão, e hoje tá fazendo o quê? Rapaz, hoje a gente tá com alguns projetos aí, a gente pode dizer assim, mas o projeto que tava na gaveta desde no começo de 2025, era exatamente o podcast, né? Tanto fazer o Auto Veículo TV, também como fazendo também o meu podcast, assim falar, da parte focada mais na parte de gestão, né? Então, assim, eram duas coisas que a gente queria fazer, já estava na gaveta, a gente vinha meio que empurrando com a barriga, a gente tinha conversado sobre isso no off também, falando sobre um pouco sobre isso.
e não deixar de fazer o café com moto, que foi até numa resenha, como a gente falando na loja, faz um café com moto aqui, pegou, juntou, botou os tripé lá e a gente fez o vídeo, ficou muito bacana e gerou muita interação, porque as pessoas têm muitas dúvidas. E o público do cliente motocicleta, ele é muito antenado, muito ativo, mas é muito carente. Muito carente. Ele quer informação, ele quer saber, ele quer entender por que isso. Né? Então, assim, muitas vezes o cara fala, não, é porque. Não existe isso. Né? Quebrou por quê? O cara quer entender por que quebrou. Ele quer até pagar para resolver o problema. Muitas vezes, quando às vezes a garantia não cobra, alguma coisa do tipo, que existe casos desse tipo sim, que as pessoas às vezes termina passando a mão dizendo que não, mas tem casos que é mau uso. Então você tem que pagar. Você tem que entender que você não pode fazer algo, aquele até que a gente comentou no vídeo da SBM 600, a gente falando exatamente sobre a questão de usar uma motocicleta daquele porte numa condição de fora de estrada. Sim. Tem que ser atípico, não é característico. Característica, você compra uma motocicleta específica. Uma trail para esse uso, né? Para o uso. Você não vai pegar uma Africa Twin para botar, não é? Ficar fazendo trilha. Não existe isso, né? Então, assim, umas coisas meio... Às vezes a galera dá uma forçada na barra, mas são coisas que a gente tem que ponderar, colocar na balança mesmo. Eu acho que o momento que a gente está vivendo hoje, e eu tenho até falado isso no off, o mercado de motocicleta para os próximos 5 anos é o mais tendencioso para uma linha de crescimento. A gente vai ter uma linha de crescimento muito grande. Não que o mercado vai crescer, mas a fatia do bolo vai ser dividida. E aí é que tá, né? A gente vem batendo bastante e às vezes as pessoas não acreditam, né? Acham que a fatia vai ficar toda para um lado só. Não vai ficar. Não vai ficar porque a gente só para esse ano 2026, para a gente comentar aqui bem rapidamente, a gente deve ter a implementação de mais ativas, né? Que a gente tem marcas que já foram inauguradas, mas elas ainda estão inaugurando as primeiras concessionárias, como a Moto Morini. Tá? Inaugurou 2 concessionárias agora. Entendeu? Então, assim, mas a gente está falando de um cenário que elas vão ter 50 concessionárias. Aí tudo muda. CF Motos agora distribuindo motocicletas, além dos quadriciclos. Além do quadriciclo TV, que era o grande segmento pesado deles, né? O segmento pesado da CF já começa a movimentar exatamente aqueles concessionários que são o TV quadriciclo vão ser muito provavelmente motocicleta. Sim. Apesar de que as informações que todos nós temos e que está público já, é que serão segmentações à parte. Quem é o TV e quadriciclo vamos assim dizer, é um DN, e quem é motocicleta é outro DN. DN é o dealer number, que chama, né, que é o número do concessionário. Né? Então vão ser números separados, o faturamento é separado, tudo é separado. Então isso é uma coisa que é bem característico para uma marca que quer chegar. E a gente vai ter marcas como a Hero que vai chegar. Sim. Segunda maior fabricante de motocicletas do mundo. Falando TVS também, né? TVS já está aí com o projeto da Motu, né? Que é aquele projeto Sim. da motocicleta de aluguel. Mas a gente sabe que é um fato que ela vai trazer as outras motos da segmentação dela, que são belíssimas motos, em boa moto, de qualidade, e que está aí incomodando a Shinerai. Né? Vamos assim dizer, no momento atual, ela tá batendo nos calcanhares da Shinerai e, vez por outra, ela dá uma pancadinha. Né? A gente sabe que é uma coisa muito... É o famoso efeito sanfona. Eles coletam as motos e colocam motos novas. Aí tem um faturamento, um up de faturamento. Beleza, mas a gente sabe que vai ter uma tendência maior disso, cada vez mais que eles estão vendendo a ideia de que locar a moto é melhor do que comprar. Acaba sendo um serviço atrelado à venda, né? Mas é um serviço atrelado à venda, né? Então assim, termina que os caras estão vendendo 2 coisas. Né? Os caras estão vendendo moto e estão vendendo serviço. Exato. Então assim, nessa... É um upsell. É um upsell, exatamente. Né? Assim, na verdade, ele está fazendo ali um carrossel de serviço, onde ele está colocando na bandeja para rodar N valores. Né? E dentro disso eles têm o seguro deles, eles têm a linha de serviço deles, o cara compra com seguro, compra com serviço, compra com recompra. O cara podendo chegar no final e comprar a moto. Então, assim, tem muitas variáveis dentro desse projeto que os caras vão trabalhar para poder ganhar a grana deles do jeito que eles acham que deve, né? Mas a própria indústria, propriamente dita, a TVS, ela deve vir para o Brasil com a estrutura própria, que hoje, salvo engano, ela não está montando ainda independente. Né? Como a Bajaj tem hoje. A Bajaj tem linha de montagem independente, ela está fechando chassi independente, já está fazendo tudo. A Dafra é quem fecha muita moto, por exemplo, Moto Morini está fechando com a Dafra.
né? Como as próprias Ducati fecham com a Dafra. Né? Então, assim, marcas que não tem muito volume, a Dafra tem uma linha de produção e ela vende o espaço para produzir as motocicletas. Então, isso aí é um feito que realmente. Os caras falam assim, a Dafra é uma marquinha. Não, amigo, ela não é bem assim, né? Assim, quando o cara não. As pessoas estão acostumadas a ver moto na rua e dessa forma eles poderem classificar o quanto ela vale ou não. E não é assim o mercado. O mercado não é só isso. Né? O mercado é o setor de serviço, setor de peças, além de reposição, tudo. Né? Então, assim, hoje basta dizer assim que a gente estava falando sobre pneu, né? Além de segmentação de pneu hoje, se a gente for falar assim, a gente tem as 5 maiores marcas de pneu do mundo, a gente tem no Brasil hoje, produzindo. Então, é um negócio que é absurdo. Né? Então, assim, e a tendência é crescer mais. E a gente vai ter uma tendência muito forte de Tem esse crescimento. espaço para isso, né? Tem muito espaço. Assim, o Brasil, ele é um e principalmente na pegada que a gente está da segmentação CDE, que é a classe CD e E, a gente está exatamente numa linha onde todo mundo está fazendo conta de pequenos valores para poder virar a chave. Então, dentro disso, os caras têm que estar, vamos assim dizer, adequando o orçamento. É básico. É como se você tivesse com a moto na reserva e você quer acelerar. Não vai, velho. Tira a mão. Entendeu? Então o cara vai estar economizando, vai estar poupando, o cara vai estar aproveitando mais uma embalagemzinha ali, uma ladeirinha, o cara vai estar aliviando a mão, entendeu? É mais ou menos por aí, entendeu? Então assim, sendo que a gente está num momento que a gente está subindo uma ladeira, né? Está difícil. Então você tem que dosar a mão, né? Como a gente fala, né? Então assim, não dá para você tirar tudo. Você vai ter que dosar a mão, vai ter que diminuir o ritmo, né? Você vai ficar, assim, enquanto as outras, aí onde entra o aspecto indústria, que algumas indústrias que têm corpo e pulmão para isso, elas aceleram agora, porque elas têm gás para isso, elas têm como dar um punch maior para poder chegar com mais produto. Mas tudo tem preço, tudo tem custo, né? Então, assim, esses custos revelam preços, né? Que é exatamente isso que a gente vai comentar. Então, assim, pessoal, para a gente fechar esse primeiro ciclo, o Ricardo, ele não está aqui hoje mais como gestor da Bajaj, né? Que tem muita gente que acha que o Ricardo ainda trabalha na Bajaj. Eu postei agora uma foto no story mostrando aqui o podcast. E a turma falou, fala com o Ricardo e tudo, porque já tinha aparecido outra vez no canal. Hoje ele está aqui como entusiasta da Auto Veículo TV, então ele não vai estar passando pano para a Bajaj, nem nada do tipo, ele vai passar realmente a opinião dele. Na verdade, a gente, desde o começo, a gente não vem passando pano, a gente vem sempre... É porque tem algumas pessoas que às vezes pensam... acreditam que está passando pano, né? A gente está aqui no projeto começou agora o podcast, você que não segue ainda, segue aí tudo aí no YouTube aí, Auto Veículo TV, tudo junto. Se inscreve aí. Clica e aí ativa as notificações lá para não perder nenhum. Vai ser toda terça e quinta, vamos ter conteúdo novo aqui, falando exatamente sobre produtos, falando sobre mercado e falando principalmente sobre gestão. A gente vai estar fazendo isso aqui, a pegada da gente, que era exatamente o que eu estava falando no começo, e terminou que a gente desvirtuou a conversa, mas era exatamente o projeto, era em 2025, e a gente, na verdade, terminou adiando e tal, teve algumas viagens e tudo, e entrou a questão do Campeonato Brasileiro, onde eu entrei de cabeça mesmo lá, e a gente terminou que não pude ficar, e aí quando foi a partir de maio, eu fechei com o pessoal da PW para poder fazer esse plano de gestão a partir de junho, e aí a gente começou fazendo exatamente esse projeto, que era fazer a implementação e adequação da implantação de loja, né? E ativação de marca na praça, que não é fácil, né? É por isso que a gente fez muito trabalho, a gente criou muito vídeo, falou sobre muita coisa, comentou sobre a indústria, falando sobre um pouco como era. Tanto é que naquela linha de comportamento, a gente tinha falado sobre a projeção de concessionários, eles fecharam 62 concessionárias, né? A projeção era 65. Então, assim, os caras estão no fio da faca. No fio da faca. Então, a de Parnamirim foi, você lembra qual foi o número? Não lembro agora, ó. Aí foi perto de 60 já. Já era, acho que 58, 57, eu acho que é por aí. Mas assim, foi no segundo semestre, foi uma avalanche de abertura de loja, porque assim, muitos grupos grandes estavam exatamente implementando não só um ponto de venda, mas como 2 pontos de venda de uma vez. Sim. Então aí realmente ganhou uma atração muito grande. E grupos grandes de concessionária de automóvel estão nesse negócio, que os caras não são amador, né? Então, até assim, o lapso de tempo de Natal para Parnamirim foi rápido, foi muito curto, poucos meses. Foi. Na verdade, a gente até como tem um vídeo aqui no canal, que você não foi lá, vai lá, assiste, não canso de dizer isso.
Mas esses foram 58 dias de obra. Foi muito, muito rápido, assim. Só mato, né? Foi Só mato. muito rápido e, assim, foi do zero ao prédio levantado, pronto, ar-condicionado funcionando. Então, assim, foi um negócio, pra mim, eu fiquei assustado, né? Assim, até eu disse, até Serafim, que é o engenheiro da obra lá, disse, rapaz, bicho, você tá fazendo mágica aqui, que o negócio aqui é Não, tenso. esse Serafim, quando eu vi como estava, o pessoal tava no mato, eles levantaram a estrutura completa, assim, e ficou muito, muito legal. Mas é importante que vocês entendam que Ricardo tira totalmente a Ah, camisa. não, aí agora é É, aquilo que eu falei. Aqui hoje eu sou Alto Veículo TV. alto aí que você vê. Então, se ele achar que os preços X ou Y, a opinião dele, totalmente fora É, qualquer não, coisa. e com todo respeito também ao pessoal da Bajaj, com todo respeito também ao cliente Bajaj, Sim, né, assim, e também o pessoal lá do Grupo Pedalo, que, assim, a gente fez um trabalho muito bacana, foi bacana, foi legal, tudo certo, entendeu? A gente conclui e aí vida que segue, assim mesmo. Muita gente fica assim, mas você devia ter saído e tal. Mas, cara, pelo amor de Deus, as coisas acontecem. Mas tem um bastidor aí, tem coisas para poder acontecer, né? De bastidor aí. Quem sabe, né, Renato? quem A gente sabe. vai trazer novidade aí, né? Mas muita gente ficou triste. Inclusive eu fiquei, quando ele saiu de lá, cara, fiquei muito triste. A gente tem aquele contato, né? Sempre tem Sim. na loja. Agora a gente acaba conversando também em outras redes, né? Aqui pessoalmente agora, em outros projetos, mas sempre fica aquela sensação. Mas é aquilo que eu falei, bicho, assim, não tem como a gente ficar, não vincular. Você vincula, né? Assim, o pessoal do time sente, né? O cliente sente, o fornecedor sente, né? Mas, assim, é um processo transitório um pouco turbulento, porque aí todo mundo quer que a pessoa fique, mas a gente já sabia desde o começo que iria ser um projeto que teria Com o tempo uma determinado. data de validade, Assim. né? A gente estava estudando a possibilidade de fazer uma reativação, mas isso aí era um bastidor. Mas assim, a gente já tinha isso, estava vendo aquele negócio, tudo e tal e tal e tal, mas assim, a priori realmente era a montagem das lojas, que essa é a minha especialidade, que é o meu trabalho, que é basicamente feito isso aí, né? Perfeito. Apesar de existir alguns assédios, né? Assim, alguns assédios. Não, rapaz, você não quer vir pra cá não, ficar aqui, pai, vamos ver. Mas tem um bastidor bacana, o mercado de motocicleta muito provavelmente para esse ano 2026 teremos muitas novidades, muitas marcas novas. Aí, assim, algumas reuniões que eu tive e tudo, e eu posso dizer para vocês aqui já em primeira mão que aguardem no mínimo 4 marcas novas aí, com 4 lojas grandes novas aí para mexer no mercado de motocicleta aí. Vai ser, Com toda certeza essa fatia do bolo vai começar a ser repartida aí para mais gente. com certeza. Então, isso é um fato, né? Então, assim, é um fato e algumas pessoas terminam como é que eu posso dizer, Renato, para você assim, elas terminam achando que o mercado é só Honda e Yamaha. Não é, nunca foi. Logicamente, quem tem a maior fatia sempre foi a Honda, tá? A Honda teve algumas vantagens que nenhuma outra marca teve, que foi a exclusividade de vender motores 4 tempos. Isso aí foi um negócio que não existiu, foi um negócio assim que até hoje assim, quando você pega pega um estrangeiro, um gringo, um americano ou um europeu, e ele pergunta como isso pode? Como pôde ser assim? Né? Então, assim, foi um monopólio de fato, né? Em linha de engenharia e projeto, onde de fato deu uma larga vantagem para a marca. E ela fez uso do que ela recebeu, e eu acho que é mérito dela, Sim. tá onde está. E não tirando nenhum mérito, não é demérito nenhum ela está onde está, nem muito pelo contrário, os produtos que ela tem sejam ruins, muito pelo Sim. contrário. Então, assim, hoje a gente tem produtos muito bons da Honda. Assim, eu não concordo com algumas margens de preço que tem, que é umas margens meio absurdas. Alguns ágil, fresh também, que são Algumas margens meio absurdas, assim, mas eu entendo também que a linha de raciocínio, não posso nem falar muito, porque foi minha casa durante alguns anos da minha vida. E fui cliente da marca, ainda sou, que ainda tenho na propriedade, ainda tenho 2 motos Honda ainda lá. Mas assim, nunca foi demérito, entendeu? Assim, a marca é muito boa. Hoje a gente tem linha de acesso a peça de reposição no paralelo como nenhuma outra marca tem. Não, Entendeu? Essa é uma coisa ainda que ainda há muito a ser trabalhado pelas outras marcas. sim. Apesar de a gente ter uma abertura gigante de marketplace externo, né, importação e tal, com taxação
100% de taxação, mas mesmo assim a galera compra ainda é mais barato. A SBM 600T, que é a minha moto, né? Para quem caiu de paraquedas e quem não sabe, tem muita gente pedindo peça AliExpress, original QJ, entre os vendedores, né? Que podem estar comercializando as peças e 15 dias está chegando aqui. Não, mas chega, né? Então, assim, hoje o mercado logístico mundial, ele ganhou uma velocidade e uma atração que, não, para mim, é algo incomparável. Sim. Né? Assim, hoje você compra qualquer coisa no Mercado Livre, por exemplo. Você compra, tem coisa que 24 horas tá na sua casa. Então, assim, tá reposicionado no Cabo Santo Agostinho, ou tá reposicionado lá de Freitas, na Bahia, né? Ou até mesmo vindo do centro de distribuição de São Paulo mesmo, chega aqui com 4 dias, pô. Então, assim, tem coisas que. Tô falando de coisas de pequeno volume, né? Mas, tipo assim, eu já cheguei a comprar, por exemplo, peça de trator em São Paulo e chegar aqui com 7 dias. Peça pesada, Pesada. entendeu? Então, assim, eu tô falando de equipamento de 200 quilos, né? Agora mesmo, na outra semana a gente se falou, quase o meu Natal foi lá na fazenda, lá Certo. reconsertando um monte de coisa lá. A gente tá numa seca muito pesada aqui, bem braba mesmo. Eu perdi uma bomba minha num poço e eu pedi com 6 dias estava aqui. Então, assim, no Natal a bomba chegou. Eu pedi uma semana antes e chegou no Natal. Então, assim, um negócio que, pra mim, hoje eu não tenho dificuldade nenhuma com o fornecedor hoje. Assim, apesar que eu tenho aí o plano bem selecionado, eu tenho relacionado os produtos que eu quero, que eu preciso, com os fornecedores que eu sei que são ponta firme e tal. Porque tem alguns fornecedores do Mercado Livre que realmente você compra e dá uma embuchadazinha para despachar e tal, apesar que eu sei que existem algumas penalidades, né? Mas isso aí. Mas, de fato, a moto Honda são motos muito boas. Inclusive, eu fiz um vídeo colocando top 5 motos, as motos que me impressionaram em 2025, né? E a Tornado 300 foi uma das motos que eu achei incrível, assim, aquela raiz, aquela trail raiz, né? Eu fui pra praia com ela, nossa, foi muito legal. É uma moto muito boa, assim, ela tem exatamente uma configuração CRF, vamos assim falar, né? Então, assim, ela tem um pouco da alma CRF e a moto é muito boa, por exemplo, assim, eu tive Tornado, né? 2000, e eu estava na Honda no lançamento da Tornado. A 250 ou A 250. A 250 é muito massa, A calma. 250. Tive duas. Tive uma branca e depois tive uma vermelha parecida com essa 300 que saiu agora, esse design com faixas amarelas. Era vermelha com cinza, amarelo, branco e tal. Mas assim, motos pra mim fantásticas. O controle de qualidade das japonesas são muito alto. Muito alto. Muito alto. Muito alto mesmo assim, sem tirar não é demérito nenhum de outra marca. Sim. É assim, apesar que tem algumas coisas, Bajaj mesmo hoje, a parte de montagem da elétrica, eu tive a oportunidade de estar lá no bastidor e vendo a oficina funcionar e tudo. Teve coisa de montagem da elétrica lá, do esquema elétrico lá, como é montadinho, como tá marcado, tudo. Rapaz, assim, esse cara é padrão Japão aqui, entendeu? Então, assim, o indiano não veio pra brincadeira. Tanto é que os caras estão mordendo os calcanhares da Honda. Sim. Que as outras eles já engoliram. Yamaha, Suzuki, Kawasaki, engoliram tudo. Né? Então, assim, é a Honda e os caras agora. Né? Então, assim, o negócio tá quente. Assim. E a própria compra de tecnologia que eles fizeram foi muito grande. Porque, assim, o que foi que levou a Bajaj a comprar a KTM? Muita gente pergunta e pouca gente sabe. Aí você vai responder uma pergunta e dá um corte bacana, eu sei. Né? Pouca gente sabe. Mas, assim, a Bajaj, ela era fornecedora de peças de fundição para a montagem das motos KTM. Então, o que a KTM precisava? Não, vou mandar o desenho do meu projeto, você estampa a peça, faz o molde e estampa as peças e dá para mim. E os caras foram entregando, e os gringos fazendo moto. E aí ficava a conta. Não, você tem conta, eu mandei quanto? Aí falou, não, pronto, você não paga não, você me dá um pedaço. Pronto. E assim, sinteticamente falando, bem grosseiramente falando, logicamente que tem vários bastidores para isso, mas bem grosseiramente falando é isso. E aí, então eles foram literalmente, assim, sugando os caras. Minando, né? Pouquinho a pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Tanto é que os caras hoje são donos da marca, vamos assim falar, os caras têm 78% se eu não me engano é isso, né? É, nessa faixa. 78%, os caras têm 78% de dono. Né? Que é uma empresa de capital aberto, né? Sim. Então, assim, os caras têm que ter no mínimo ali 10 aqui, eu se não me engano, de 12 a 20% de capital aberto, né? Então os caras devem ter 15% de capital aberto, sei lá quanto. Mas, enfim, os caras engoliram, né? Não só eles, como a Hero também.
né? Mas a Bajaj em si, ela é uma indústria com várias linhas de segmentação. Tanto é que o forte dela na Índia não é a moto. O forte é o tuk-tuk, Sim. que são os triciclos. A gente já falou sobre isso em outro A momento. gente já até. conversou já sobre isso. Então, assim, que é o forte deles. Os caras são muito fortes. Mas, assim, tinha até um cara que eu tava acompanhando num vídeo do podcast que tá. Num vídeo do YouTube. Que eu tava assistindo um podcast. O cara comentou que tinha um cara fazendo América do Sul num tuk-tuk. Foi, não cheguei a ver. Eu vou ver se eu consigo esse vídeo e mando pra você. E o cara andando nele, bicho, era um motorhomezinho na traseira. Ele fez um motorhomezinho com a camazinha e tal, a cozinha ele puxava e tal. E ele, o tuk-tuk e um cachorro. Foi embora. Foi embora. Rodou tudo, Muito massa, velho. entendeu? Colombiano, sei lá, eu acho que é colombiano, não sei, desculpe se eu não souber precisar. Mas assim, é a estrutura dos caras. E eles vão trazer isso pro Brasil? Não sei. Não sabemos. O que a gente sabe que é fato é que já existe um bastidor da linha de montagem KTM no prédio vizinho da Bajaj. Então aí vai ter produção KTM independente, sim. Porque hoje quem fecha as motos KTM ainda era a Dafra, fechava a KTM ainda. Então tem um bastidor muito forte para eles fazerem. E os caras vão vir com tudo. Agora, quando o indiano botar realmente a mão na KTM, não é que ela vai diminuir a qualidade das peças como todo mundo tem mania de criticar. Sim. Não é isso. É ele conseguir fazer volume e diminuir a margem para poder equalizar preço. É aí onde está os preços das Bajaj. Isso. Porque ele consegue fazer muita peça para poder implementar em vários modelos e com isso ele ter poder de punch para poder assim, eu faço muito e eu consigo vender barato. E quando você faz uma caneta, por exemplo, uma caneta, se você for pegar um cara para fazer uma serigrafia, o cara gravar uma caneca, o cara, rapaz, 100 pau. Aí para mim gravar 10, 100 pau. Porra, então, É verdade. entendeu? Então assim, os caras vão querer fazer 100, a outra 110. 10 reais, eu vou fazer 100. Entendeu? Então, basicamente é isso. E a indústria se movimenta muito em cima disso, através de volume. Por isso que eles cobram tantos concessionários. O bastidor de loja com a indústria é muito forte. Os caras cobram fluxo de venda, cobra fluxo de loja, padronização, linha de ativação, modelo, a própria parte do NPS, como a gente chama, que é o Net Promoter Score, que é voltado exatamente para a linha de satisfação do cliente, que é o ISC, que a gente chama, que é o índice de satisfação do cliente. Então, assim, tem muita coisa que as marcas se preocupam com isso, porque é o cliente, aquilo que a gente já comentou aqui também. Quem vende a segunda moto é a oficina. A segunda moto, quem vende é a oficina. Você teve uma péssima experiência da oficina, você, esquece. Não vou comprar essa porra. Nem vou indicar para que outras pessoas também comprem. Exatamente. Eu acho assim que a Bajaj ela vem desconstruindo muita coisa de um ano para cá. Ah, Porque até um ano atrás, eu vou comprar uma Bajaj 400. não quero, porque isso é bucha. Isso... Acho que até achavam que seria mais uma aventureira que chegaria, né? Só que o que os caras vêm fazendo nesse desenvolvimento de trabalho é maluquice. Eu vou te falar, eu desconheço hoje uma marca para estar investindo tanto no cliente como ela está investindo. Assim, eu fiz a revisão da minha primeira revisão da moto. Sim, 1000 km. Esse cara, primeira coisa, mandou um WhatsApp para poder fazer uma pesquisa de satisfação. Eu não respondi de propósito, na primeira para ver qual era. Eu disse, não vou responder agora não. Você vai ter um remarque. Pra ver se os caras vão fazer esse remarque para mim. Aí mandaram. De novo. Aí eu não respondi, que era no final de semana. Os caras, eu fui acho que com uma quarta-feira, os caras mandaram 2 dias depois, né? Foi quarta, os caras mandaram na sexta. Aí eu não respondi. Mandaram no sábado, não respondi. Mandaram na segunda-feira, eu respondi na segunda-feira. E perguntas bem genéricas do que tinha achado da moto, se o posicionamento do câmbio, se o câmbio estava legal, se o freio estava legal, ou seja, muito possivelmente reflexo de algumas outras reclamações que pode ter vivido algum outro cliente dentro da experiência que ele teve. Então, assim, o fato é que os caras estão preocupados com o produto para poder melhorar ele. E é fato que os caras vão melhorar. Os caras estão engatinhando, meu amigo, agora. Sim. Muito pouco tempo ainda. Muito pouco tempo. Os caras vão voar, pô. Isso aí é um fato.
Bajaj daqui a 5 anos vai ser um negócio pancada. Não só Bajaj. A gente vai ter outras marcas de peso também, como a gente acabou de falar, TVS, Hero, CF Moto, entendeu? A gente vai ter, por exemplo, a própria linha da... Aí que a gente entra numa linha mais segmentada, um pouco mais clássica, como a Royal da Vida, como a gente entra numa Triumph, que é um segmento já Big Trail, ele já foca no segmento acima de 400 cilindradas. Sim. Então, assim, vai ter muita pancada por aí para vir pela frente. Então, assim, eu confesso a você que uma das coisas que eu fiquei muito, assim, interessado em ver são as Big da CF. Tanto a MT-400 como também a 700 e a 800. Então, assim, os caras que fizeram aquele evento de lançamento e tudo, que rolou aqueles vídeos e tal, a galera fez muito conteúdo falando sobre aquilo. Eu acredito que a Ibex 450 seja um dos lançamentos mais aguardados do ano, sem nenhuma dúvida. Ela era para ter chegado ano passado. Eu acho que teve essa demora, né? Teve. Aí... Uma coisa que eu fiquei chateado foi, assim, foi meio que um banho de água fria, né? Eu cheguei até a falar aqui no canal alguns momentos que eu tava sonhando com essa moto, né? Foi essa questão da operação iniciar no Sudeste e não vir pra cá, pro Nordeste. mas Renato, que eu te falo na boa mesmo, assim, o segmento Nordeste, ele é muito forte para as motos até 250 cilindradas, até 300 cilindradas, vamos falar assim. O segmento acima de 400 cilindradas, que aí a gente vai falar sobre exatamente o que a Bajaj transformou o mercado. Quem transformou o mercado de 400 cilindradas foi a Bajaj. Isso é um fato. E mexeu nas 300. Mexeu com força. Então, assim, quem acredita que não mexeu, tá iludido. Porque a gente vê os números e a gente vê onde os caras se roeram. Não só a Bajaj fez, como também o plano de melhoria de produto que a Shinerai fez também. No segmento de entrada. Sim. 125, 100, 125, 160. Então, até 200 cilindradas, o mercado deu uma moída. Então, assim, falando do mercado, provavelmente dito, o Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste, eles são muito grandes. A Praça de São Paulo representa um país lá fora. Não existe isso. Então, não dá para mensurar. Assim, vai começar pelo Nordeste. A logística, a questão do custo, tudo. Então, assim, eu tava apaixonado pela moto. Aí eu queria quando sabe, eu faz 2 anos que eu namoro com aquela moto. Depois que andar também, né? De estudar peso, de entender o peso, de falar sobre, de querer entender o que os caras viveram com a moto, se a estrutura realmente, porque o chassi é muito leve. E é uma moto extremamente, é uma 450 com estilo moto de enduro. Sim. Que é a matriz dela. Só que a moto, eu disse, bicho, essa moto para ser leve desse jeito vai se quebrar toda. E não é isso que acontece, né? Exato. A timeline do meu Instagram era só MT-450. Os vídeos de fora, né? Que a moto já comercializada lá. E aí depois eu fui deixando de ver e aí acabou passando. Vai esfriando. Mas assim, no aspecto geral, é muito bom. O mercado de moto tem dado uma reagida muito grande, tem dado uma mexida muito forte e tem mudado muito a linha de comportamento daquilo que a gente realmente vê com realmente o que os produtos são. Então, assim, aí a gente entra na polêmica agora, né? Do preço. Do preço, né? Então, assim, entrando na polêmica do preço, o enquadramento de preço daquilo que as marcas de entrada fizeram, que no caso específico são as emergentes, vamos falar assim, o termo acho que não seria nem esse, mas assim, são as marcas que estão chegando, elas trouxeram uma realidade totalmente diferente daquilo que o mercado realmente tem. E como é que eles conseguiram isso? Apertando margem. Enquanto o concessionário Honda ele tem uma margem bem saliente, ganhando expressivamente bem num produto, sim, o concessionário Bajaj estava ganhando pouquinho. Então ele tem que vender para poder ganhar bem. Então assim, você veja que hoje foi uma das coisas que chamou sua atenção e chamou a atenção de vários clientes quando entraram na loja. Assim, rapaz, eu estou entrando aqui, mas sinceramente eu estava com medo de entrar na loja. Porque a loja é muito arrumada. Mas eu vim por conta do preço. Então quem traz o cliente para dentro da loja é preço. O produto em si ajuda. E ele é muito melhor do que o cara vendo por foto. Que é exatamente isso que a gente estava falando da Ibex. Que é exatamente isso. O que chama a atenção da gente é o preço. Ele é o que brilha primeiro os olhos.
o coração. Sim. Brilha o coração, depois, né, o cara vai pro ao vivo. Então, assim, quando eu vi a primeira vez ao vivo uma Bajaj, que eu já tinha visto anteriormente, mas é que eu tinha visto o segmentozinho scooter, que era parecido com a cabezinha que existia antigamente e tal. Isso em 1999. Então, assim, é coisa antiga. Mas eu não tinha visto as Bajajes novas. E quando eu tive a experiência de ver as motos, e aí eu comecei a andar na duzentinha lá, que assim, a duzentinhas era a Duke 200. Ela é a Duke 200. E a NS pra mim, assim, pro cara que quer se divertir na rua, é ela. Quem gira é ela. Essa moto é muito boa. Inclusive, também nas motos top 5, a NS 200 também entrou. Tá. Porque, assim, a relação de custo-benefício Não, dessa moto entrega. não existe. No Brasil, hoje, você com 20... Teve aumento agora, né? A gente vai falar sobre essa questão dos Sim. preços. Mas é difícil você encontrar uma moto, se encontrar uma moto na casa dos seus 21 mil reais para dia a dia melhor do que aquela moto. Não, muito difícil hoje e, sinceramente falando, não tem como não falar sobre a NS 200. Tanto é que foi eleita, tá Eu cheguei a ver essa votação. lá no motociclismo, ela foi eleita entre as melhores motos. Sim. Foi a NS 200. Então, assim, para mim, sem dúvida nenhuma, foi muito bem acertada. E aí, falando exatamente sobre a questão das margens, as concessionárias tiveram que tracionar muito junto com a fábrica, ou seja, elas dividiram muito, compartilharam muita dificuldade juntas, a fábrica e os concessionários, para poder colocar um produto mais barato para se tornar mais atrativo. Porque quando o cliente ia para a concessionária pelo preço, quando ele viu o produto, ele dizia assim, cara, não tem como eu não comprar, eu vou comprar. Porque assim, vamos dar nome aos bois, né? Você vai lá, tá olhando preço a preço ali, você tá olhando um NS200 e você vai olhar, por exemplo, uma CG Start. Sim, na mesma caixa de preço, né? Então, o cara faz assim, você andar em uma e andar na outra, não dá. tem como, Não, tem não como. dá. O cara não vai comprar uma CG. Não tem vai. como. Não vai. Não vai porque a diferença é estúpida, é gritante. Um conjunto de chassi, de freio, equilíbrio, motor, tudo Isso. é muito Acho que diferente. salvo aquela rara exceção ali do cara que... Rara exceção não, na verdade, né? O cara que quer trabalhar com a moto. Especificamente Isso. o cara que vai trabalhar, ele está visando não só o custo da aquisição, mas como o custo da manutenção. Aí é exatamente o terceiro momento. Né? Primeiro ele avalia o preço, depois ele avalia o produto, aí depois ele avalia o quanto ele pode ter aquele produto. Que é o terceiro momento. Aí eu acho que nessa situação a decisão, né? Aí pesa. É. Que aí o cara vai fazer a conta, o cara tá falando num pneu radial de 120 milímetros na traseira, 130 milímetros na traseira. O cara vai deixar de estar usando um 90-90 para estar usando um 120. Não vai. Exato. Assim, a diferença de preço é quase o dobro. Então assim, o cara, não, eu vou rodar muito, por exemplo, kit de relação. Aí começa, kit de relação, pastinha de freio e tal. Assim, a parte mecânica propriamente dita, da parte de motor propriamente dita, troca de óleo, filtro, que é o convencional, com raríssimas exceções de quando o cara pega, dá uma fritada e quebra. Sim. Aí o cara diz que o problema é a moto. Amigo, o problema não é a moto, o problema foi você. Isso. Entendeu? Então assim, mas se você usar a moto como realmente ela é, velho, a moto pra você rodar uma vida com ela, entendeu? Então assim, eu não tenho dúvida nenhuma. Mas não só ela, como todas as outras marcas segmentadas que estão nessa linha de projeto, visando baixa lucratividade de margem para poder entregar mais, para poder ter volume de cliente. Shinerai está nessa linha. Bajaj está nessa linha. A própria Royal, que é uma marca, vamos assim dizer, um pouco mais assim, requintada, está nessa linha, para os produtos de entrada dela. As da Royal são custo-benefício absurdos de aquisição. Porque a Himalaia 450 entrega por 30 mil reais não existe. É. Então, assim, não existe. Então, assim, tá falando de moto. Né? Então, é por isso que eu tô falando. Não tô vestindo camisa de ninguém, Exato. tô falando de moto. Então, assim, não existe. É um custo-benefício que é fantástico. Né? Por exemplo, assim, é igual como eu falo, assim, qual era a moto que se você tivesse dinheiro, você não fazer conta do dinheiro, qual era a moto você comprava? Eu compraria uma BMW GS 800. A 900 agora, né? Que é a 850 virou 900. 900 Trophy, né? A Trophy. Senhora. A segunda marcha dela, quando eu passei, Ricardo, foi pra trás. É a moto. Não me fale de outra moto.
Ah, tem outras motos que são parecidas? Tem. Você anda no Africa Twin, que é muito boa, com o próprio câmbio, o câmbio DST. Ele é muito bom. Apesar de que tem uma galera que reclama porque ela engata a primeira e fica de primeira marcha. Eu disse, amigo, tá de primeira marcha, troca na mão. Simples. Eu ainda não tive essa experiência. É Não andei muito lá massa, no África. muito massa, muito massa. Já andei na 1250 BMW, 1300. Não, muito legal. Mas África ainda não. Muito legal. Muito legal mesmo. Moto muito boa. Acho que vale fazer um conteúdo sobre Vale isso. fazer um. Já vou viabilizar uma África pra gente fazer o teste. Não, tá, até já tem ali já o canal ali pra poder a gente conseguir lá falar com o Jorge, Vamos fazer isso. Jorge Cine lá, mandar um abraço a todo o pessoal da Cine Moto que tá nos acompanhando aí também, que sempre acompanha aqui o canal. Um abraço. Tá Abraço aqui pro Piranga Júnior, meu amigo piloto garotinho, que sempre tá lá nas atividades fazendo o Piloto Mais. Grande abraço a todos. E é isso. Voltando para a questão da linha de preço. Aí você falou que essa questão das margens agora, né? Bem reduzidas. Será que chega um momento que não tem outra forma além de reajustar? Ou você acha que está ligado a outras coisas? Não, tem outras correlações sim. Não é só o cara tá aumentando o preço porque ele quer aumentar a margem. Não é isso. A gente tem a questão do câmbio, né? Então, assim, 90% dos produtos hoje, ainda grosseiramente falando, assim, estou falando 90% do conjunto. Não é o conjunto rodante, roda, pneu, pastilha, lanterna, não é isso. Estou falando do conjunto mais bruto, que é o mais pesado, motor, componente eletrônico, módulos eletrônicos, isso tudo ainda é importado. Então, consequentemente, sofre variação de câmbio. Quando sofre variação de câmbio, sofre alteração de valor. Então, assim, principalmente isso. A indústria de carro como um todo, Renato, só para vocês terem uma ideia, ela faz o reajuste semestral. Cada 6 meses mudou o modelo, muda o valor. Quanto preço? É batata. Quanto é que é de preço de margem que faz isso? Ele vai fazer correção, que normalmente é algo em torno de 2 a 3%. Né? Se a gente for ver o quanto era a D400, a dominada D400, e quanto ela está hoje, você vai ver que a variação de margem foi mínima. Sim. Então, assim, porque aumentou o preço, não compre moto, porque. Não, pelo amor de Deus, desça desse batente, você vai se machucar. Você tem que cair na realidade. A realidade é que as coisas são através de preço, e através de preço existe linha de correção através de câmbio. Acabou. E a indústria vai corrigir. Não tem para onde não fazer. Então, se fosse assim, o aluguel todo ano não teria correção de GPM. E aí? Pois é. Então, cara, você falar para mim, quando eu vejo o cidadão abrir a boca para dizer que subiu o preço e não compre, pelo amor de Deus, desça daí que você vai se machucar. Porque não existe isso. Você está falando uma asneira gigante. Porque isso é de quem não sai de casa nem para ir ao supermercado. Não esquece. Você está falando bobagem. Falar sobre preço, você tem que fazer realmente uma avaliação técnica para você poder entender o que é preço. E preço é insumo e produto. Acabou. Você tem que ter insumo para poder fazer o produto. Não tem como você correr disso. É igual o produtor lá, o cara que está produzindo, por exemplo, tomate, cebola, o que nada seja, ele tiver algum insumo dentro do processo de produção que aumenta, ele vai ter que repassar. Sim. Então, por que existe tanta variação nos preços dos legumes nas gôndolas de semana por semana? Porque existe a variação. Tem semana que chove, o cara não precisou de usar energia para poder irrigar. E aí ele economizou, consequentemente o produto ficou mais barato. Então é isso, não tem isso. Agora, na indústria como um todo, ela não consegue fazer esse retrocesso. E assim, subiu o preço e baixou. Não. O que acontece, que aí é um fato, o que entra são bônus de qualificação. O cara às vezes subiu ali na moto ali R$1.000, ele dá um bônus de 500, dá um bônus de 600, é o que vai acontecer. Quer apostar? Eu aposto minhas fichas com você que vai começar a aparecer bônus de fábrica. Aqueles bônus de 500, né? Bônus de R$500, ali IPVA grátis, não que não vai ser IPVA, mas vai dar um serviço, um emplacamento, assim, a placa, meio emplacamento, né? Vai dar uma revisão gratuita. Então, assim, o cara vai ter ali 300, 400, R$500 ali para estar se mexendo. Então, assim, o resto é ilusão. O resto é dizer assim, não, porque os caras estão querendo ganhar. Não, esquece.
É porque muitas pessoas, eu cheguei a ver alguns comentários em alguns vídeos que estavam circulando, muita gente falando que a Bajaj deveria segurar os valores, não aumentar, justamente pela essa questão da entrada no mercado brasileiro, né? Já que as motos, eu ainda acredito que mesmo após os ajustes ainda tem um custo-benefício Renato, absurdo. vamos colocar na prática aqui, até pedir para a Sassá colocar aqui, Zá, colocar aí os preços das motos aqui para a gente falar aqui sobre, já que a gente está no ponto, um Sim. ponto específico falando de Bajaj, mas o que é que você compra hoje 400 cilindradas por R$ 26.900? Lembrando que, Zero, né? Zero não. não, motocicleta 0 km. Você vai comprar uma moto 0 km para você poder dizer assim, eu vou ter um mimo na garagem. O meu, como você comprou a sua 600T. A minha moto. Então assim, o que é que o cara compra hoje com R$ 26.900? 400 cilindradas. 400. A que mais se aproxima, acredito que seja a Triumph Speed por 29.990. Mas mesmo assim ainda é 3 mil mais caro. Isso. Na verdade, acho que é 30.500 agora. 3 mil. Né? Então assim, 3 mil é 10% a mais. Sim. O cara que tá com orçamento estranguladozinho, 10% é muita coisa. Muita gente acha que R$ 1.000, R$ 2.000 é pouca coisa. Não é não. Não é não. Para não quem é vende não. moto, quem vende carro. Não é não, é não. Não é não. Margem não é fácil trabalhar. E assim, é aquilo que se fala também, né? Não dá para agradar gregos e troianos. Você vai ter que meio que dar uma mesclada ali. Tem produto que você vai estar com um pouco mais de preço e tem produto que você não vai estar com tanto preço, né? Assim, Aqui já foi um reajuste de R$ 400 na 250, né? Já foi. mas é porque ela já, pronto, essa moto, na minha visão, ela já estava com preço já acima do que estava circulando ali porque a gente já tem outras 250 que são concorrentes dela diretamente. Tem a própria Flash da Shinerai, 250F. Shinerai Flash 250, que é uma moto que tem um custo-benefício muito interessante, assim como ela. Sim. Tem algumas coisas que ela tem a mais do que a Flash? Tem. Mas Tem um comparativo aqui no canal, inclusive. Flash versus Dominar 250, a gente fez o vídeo. Se quiser dar uma olhada, a gente traz cada ponto de diferença das duas. Assim. que é exatamente esses pontos que a gente comenta, entendeu, Renato? Assim, criticar preço, só ficar falando e tal, abrir vídeo de canal para poder ficar criticando, ou abrir canal de WhatsApp para tá metendo pau para poder dizer que os preços não sei o que, não compre porque você vai pressionar a indústria para não. Não é assim, cara. Não é assim. Não é assim. Todas as marcas, anota o que eu estou dizendo, todas as marcas vão fazer reajuste de preço até meado de março. Todas. Por conta do custo de importação. Sim. Não tem pra onde correr. Só que a primeira foi a que levou a mais tapa, né? Quem sai na frente sofre menos depois. Quem sai na frente sofre menos depois, porque assim, ela tá sofrendo agora. Sim. Mas a gente tá no recesso. Todas as indústrias estão no recesso. Estão voltando agora, dia 10. Dia 10 não, dia 12. Estão voltando do recesso. Então, quando voltar do recesso de Natal, de fim de ano, aí vão começar a produzir, vão esvaziar pátio. Quando esvaziar pátio, vão começar a produzir. Quando começar a produzir, vai vir a linha 26, porque é produção 26, que é o caso da Bajaj. Tudo que ela produz, ela entrega. O estoque que tem é o estoque dos concessionários. Não tem estoque, não tem motocicleta em pátio. Que é o caso específico da Bajaj, que é o grande sucesso dela é esse. Que ela consegue rodar o estoque dela quase que 100%. Logicamente tem uma variaçãozinha ali, percentual e tal, não é 100% não, mas tem uma produção acima de 30%, que é muito expressiva. Né? Então assim, tecnicamente falando, não tem como deixar de falar exatamente sobre essa estratégia. Ele está botando a cara a tapa agora, para quando chegar em março ele diz assim, meu preço é o melhor que tem. Vai ser batata isso aí. Faz sentido a estratégia. Entendeu? Então, assim, você falar sem você olhar para o negócio, o dinheiro da coisa, como uma coisa roda, é você ser só emoção. Não pode ser emoção, tem que ser razão também. Sim. Então tem que separar a razão da emoção. O que essa galera tá fazendo aí, criticando, não sei o que, é emoção pura. Esquece, tem nada a ver com razão. Essa galera não tá falando nada técnico, nada. Isso aí é só pra gerar hater. É porque assim, todo mundo fica triste com o aumento de preço. Ah, mas quem não fica, né? Aquele cara que tá juntando dinheiro pra comprar a moto, Não. chegou naquele momento... Pronto, se fosse uma crítica sobre esse ponto de vista, beleza.
aquele cara que estava se esforçando para Sim. poder comprar a moto e tal, vai ter que desembolsar mais tanto. É igual uma passagem aérea, amigo. Passagem aérea, o cara tá sonhando com a viagem. Aí você vai lá e olha. Rapaz, tá dando São Paulo, Natal, São Paulo, tá dando R$ 4.900. Aí você não comprou hoje. Quando amanhã tá dando 6.100. É, desse jeito. Então, a questão que eu falo, e sempre falei e sempre falo para os clientes, na oportunidade que você tiver, feche, porque ninguém sabe o quanto a gente vai poder garantir, porque o mercado ele é volátil. Sim. Se tiver muito produto, ele baixa preço. Se ele tiver pouco produto, ele segura preço. Ele não aumenta. A correção de valor que houve agora foi uma correção de câmbio. Isso aí é fato. Não tem para onde correr. Entendeu? Então, assim, respeito a opinião de quem acha que devia segurar e tal. Beleza, mas é a opinião de cada um. Mas, assim, eu acho que, tecnicamente falando, tá falando besteira. Poderia ponderar o aspecto mais racional da coisa, sem entrar no apelo à emoção. Sim. Entendeu? Esse é o meu pensamento, Ricardo, né? Por isso que eu chamei ele para falar hoje aqui. O meu pensamento, né? Assim, mas assim, no aspecto geral, eu acho que é de respeito, lógico, respeito todo mundo que tá aí fazendo conteúdo, que tem nos grupos do WhatsApp, que eu mesmo direto tem um monte que a gente fica falando e a galera fica perguntando. Assim, eu respeito mais. Mas assim, o aspecto técnico é isso. Se você pegar qualquer comercial, de qualquer marca que seja, até a própria Honda, eles vão ter reajuste. A Honda teve alguns modelos da Honda que tiveram reajuste em dezembro já. Sim, já tiveram. Já teve em dezembro. E alguns que seguem promoção por ser modelo 2525, Mas aí é virada do 25. aí é aquilo que eu falei, ele tá com estoque alto ainda, ele tá mantendo. Acho que inclusive a própria Bajaj, né, tem algumas motocicletas 25 no valor anterior. E teve ainda, até meio de ano, tinha moto ainda, se eu não me engano, quando a gente chegou em junho, lá começa a trabalhar lá, a gente tinha moto 24, 25, que tinha um bônus expressivo. A própria Dominar 200, ainda antes de NS, da atualizada, tinha... A D200. A D200, tinha algumas promocionais. Teve muito promocional dela. Então acho que esse cara que tá juntando há um tempo, se ele tiver preparado para comprar por agora, ele ainda vai conseguir, né? Ah, sim, quer que eu dê uma sugestão para aquele cara que segue o canal e tá fazendo aquela gordurinha? Coloca ali naquele teu orçamento ali do que você tá fazendo aqui, ó, 26.990, coloca 15% a mais. Que você vai estar programando aquilo que você não vai ter surpresa nenhuma. Você vai colocar uma gordurinha a mais para você poder se programar. Só isso. É como qualquer pessoa, por exemplo, assim, você não teve, talvez a gente faça essa viagem junto aí, que eu tenho uma pretensão de fazer uma viagem, que eu até comentei, que eu quero comprar a Big para fazer uma viagem. Sim. E assim, todo cara que vai fazer viagem, por exemplo, tem muita variação de combustível, por exemplo, eu tenho algumas pessoas que fizeram a viagem agora para a Argentina, para ir até o Ushuaia, e entrando pela Argentina, pela 40 e tal, que é uma região que nessa época venta muito, é um vento, eu vou até mandar um vídeo para você do cara caindo de moto lá, tenso o negócio. Mas assim, combustível lá, por exemplo, tá saindo lá, se a gente for converter para real, tá saindo a 7,50. R$ 1 a mais do que aqui. E tem outros lugares, sendo que lá você tem 600 quilômetros de diferença de um posto para o outro. Então você tem que levar combustível, então tem um monte de coisa estratégica. Então, assim, se você no planejamento, você não faz esse planejamento com gordura sobrando para você poder aguentar essa zona seca, você vai sofrer. Então, se o cara tá fazendo conta de 26 mil, que é 26.500, por exemplo, que era o caso aqui, Sim, o valor anterior. ele R$ 490 não vai quebrar você. Mas se você tivesse colocado aqui, era 26.500, eu vou colocar aqui mais 10% em cima, eu tô falando de uma moto de 29 mil. Sim. Aí ele já, até qualquer surpresa aí eu tô dentro, né? Ah, Ricardo, mas aí eu já tô muito longe, não tô conseguindo e tal. Não, aí beleza, eu respeito. Aí já se aproximaria demais também de outras concorrentes, caso tivesse sido esse valor, né? Mas aí é o que acontece, quando você vai pra concorrente, você bota mais 10%, mais 15% em cima, você tá falando 33%. Sim. Aí você vai subindo na escadinha. É. É aquilo que eu falo. Todo mundo aumenta igual, né? Todo mundo aumenta igual, entendeu? Assim, no projeto, minha esposa fala que eu adoro planilha, né? Assim, você é louco, tudo que você bota na planilha, não sei o que e tal. Isso porque eu gosto de fazer previsão. É fácil quando você está prevendo o que pode acontecer. E fica mais cômodo para você poder trabalhar, para você poder estrategicamente. Como foi que a gente conseguiu chegar a 100 motos? Planejamento. Estratégia. Assim, ó, quando a gente chegar lá no meado de novembro, a gente vai estar batendo 100 motos. Bateu 100 motos. Bateu. Entendeu? Quando chegar lá no meado de dezembro, ainda bater 120 motos, bateu 115. Entendeu? Então, assim, vai ter a variação de 10% em cima disso. Entendeu? Então, assim, o grande lance de tudo isso é porque você está preparado para o que você vai viver.
Esse, para mim, é uma coisa que não existe nada diferente disso. Acho que é o melhor dos cenários. Vendo em loco aqui, pessoal, só para a gente ter essa noção da diferença dos valores, né? NS200 aumentou R$ 1.000, eu acho, né? Era É, 20.900, foi para 21.900. 21.900. Aqui a Dominar 250 aumentou R$ 400, 23 para 23.400. Isso. Lembrando que todas as condições, isso aqui ninguém lê, né? Não, Condições válidas para o modelo 2626. é que é exatamente aquilo que eu falei, já é a linha É, atualizada. exato. Né? Dominar 400, 2626, 26.990. Tava com aquela notícia de bastidores que viria com um novo painel, uma atualização. Quer que eu te fale o que eu acho? O que que você acha? Eu acho que eles vão sair na linha 27. Aquele novo painel, né? Você acha que não vem esse ano? Não. É uma opinião É minha. o que você acha, né? É. Opinião Fontes da minha cabeça, né? Todos da minha É. cabeça, é. Olha aí, talvez o novo painel, aquela versão só em 27. Só na linha 27. Só sabe que conseguiria subir um pouquinho só pra gente ver as motos aqui de cima. Um pouquinho mais. Aí, show. Ó, Vou deixar assim. a Pulsar manteve aí, ó, 16.300. Até porque acho que se também se tivesse um reajuste. Aí é aquilo que eu tô falando. Ele tem que ter gordura em algum canto pra poder mexer. Sim. Entendeu? Ele tem que ter gordura, pô. Não tem pra onde correr. Então, assim, você pega aqui, ó, 16.300. Não mexeu no preço. 17.500. Quase nada. 20.500. Foi quanto aí? Acho que tava. Aqui, salvo engano, era Acho que eu tenho. 18, 19 e pouco, não? Acho que foi R$ 1.000 aí. Acho que foi R$ 1.000 aí. 160 tava 17.900. Foi pra. Essa é qual? Não, essa aqui é 200. 200. A 160 tava 17.900. Sim. Não. Ah, porque aqui é a Dominar, a gente tá se confundindo. Essa aqui é o modelo anterior, ainda existem algumas, né? É D. Tá, a Dominar NS, ela tava custando 17.900, foi para 19.150. É. Foi um reajuste de 1.250. É. Acho que de todas foi o que teve o maior reajuste, reajuste. foi a da NS 160. Aí ela já se aproximou bastante da Start, né? É, mas é porque a Start tirou o preço. Tirou o preço. E ainda vai haver o reajuste da Ainda Start. vai. A Start não teve aumento. Não, não teve. Na verdade, ela tem um preço que eles estão trabalhando abaixo dele. Sim, Que aí é aquilo que eu falo, Da os caras promoção. botam gordura pra poder tirar. isso. Entendeu? Então, assim, aqui muito provavelmente vai ter algum bônus de alguma coisa aí, certeza. Um bônusinho de emplacamento, alguma coisa. Apesar de que NS 160, NS 200 eram as motos que estavam faltando porque não tinha produto. Tudo que botava na loja vendia. Vendia. Tudo que botava na loja vendia. Tanto é que o cliente hoje quer comprar um NS 160, ele chega na loja, ele bate de frente encontrando o pátio vazio. Por quê? Porque é uma moto que tem custo-benefício que é ímpar. Então tá tendo muita saída, né? E uma das coisas legais é que chega rápido. Aí é que eu falei. Start tem freio a disco traseiro? Não, não tem. Tambor. Piscas em LED ainda. Anda um pouquinho menos de cavalos. Você tá entendendo onde é Sim. que tá a questão? Painel também não é tão completo. Você tá entendendo? Sim, sim. Então, quando você começa a elencar questões específicas, você vai dizer assim, bem, não tem como os caras fazerem esse preço. E ela é ABS 2 canais também, né? É, A Start eu acho que é só disco. Não, é só desse não dianteiro. chega a ter ABS, não. Só desse dianteiro. É. Não, a diferença, assim, de moto por moto. Não, aí, Aí o cara vai fazer Não, aquele cálculo não. se eu vou trabalhar com a moto, né? não, e ele ponderando esse ponto, o ponto que ele ganha de conforto para poder, ele, por exemplo, o cara que, por exemplo, tem um problema lombar. Se ele for andar com um monochoque é uma coisa, se ele for andar com bichoque é outra. Sim. Não tem para onde correr. Não tem. Não tem. O cara, assim, me desculpe quem. Não tô falando que o cara que gosta da moto, é apaixonado por CG, ele mude, não. Não tô falando sobre isso. Tô falando que o cara que ele anda com uma moto monoamortecida, traseiro principalmente, ele tem uma diferença gigante de conforto. Sim. Muito grande. O cara que passa horas e horas e horas Não, aqui isso é louco. é muita diferença mesmo. Muito, é gritante.
É muito gritante. Então, assim, tem coisas que não dá para falar. Assim, falando isso aqui, lembrando do aspecto aqui da linha dominar D200 e da linha dominar D160, elas são a linha 25 e 25. 25, isso. Já nas condições 26 e 26, elas são exatamente as motos que tiveram os pequenos reajustes. Sim. A única que não teve reajuste mesmo foi a Pulsar N150, que é a moto do volume. Sim. São duas motos de volume. É D400 e NS400, que na verdade é a linha 400, e a linha 150. Mas sendo que o que ficou surpreso com a chegada da N150, a gente comentou aqui no canal aqui também, foi exatamente o quê? Que a chegada da 150 impulsionou a 160. Foi. Achava-se que ia canibalizar, né? Acabou que não aconteceu. E eu fui muito criticado no vídeo aqui, viu? Foi? No canal, fui. Rapaz, você falou que a moto, não sei o que, mas a moto vai matar a outra. Disse, rapaz, eu tenho minhas dúvidas. E de fato eu estava correto. Não canibalizou. Não canibalizou. Aquele café com moto que a gente fez, eu falei sobre isso. Que não ia canibalizar de jeito nenhum. Que muito pelo contrário. E aí ia ter exatamente, talvez ali, ia bater esteira uma com a outra. E foi isso que aconteceu. Tanto é que nessa brincadeira, elas puxaram a NS200. Que ninguém. Aí essa nem eu acreditava. Eu gosto muito da moto, me identifico com a moto e tal. Mas eu não acreditava que ela ia ganhar essa tração que ela ganhou, não. Sim. E pra mim foi surpresa. A 160 não, eu já esperava. Mas a 200 pra mim foi surpresa. Mas não tem nem justificativa o pessoal dar esse hate, porque a própria Honda trabalha com a Start, a Fan e a Titan. 160. 160. Tudo 160. Todas 160. E os preços, diferença de 4, 5 Isso. mil reais. E aqui não poderia trazer uma 150 e uma 160 com pequenas diferenças. Tem novidade de bastidor aí pra vir aí, que alguns lançamentos que a Bajaj vai trazer. Eu acredito que eles devem trazer uma linha abaixo da 150. Uma 125, quem sabe, né? Possivelmente. Eu não sei dizer se vai ser 125, se vai ser 100, mas eu acho que eles vão trazer alguma coisa 125 aí para poder ter mais preço. Para ser uma moto mais barata ainda. Sim. Entendeu? Eu acho uma estratégia interessante. É. Monte de uma trail, quem sabe, no futuro. Eu acho que hoje das marcas que tá bem, assim, tirando a Shinerai, que tem um line-up de produto muito extenso, acho que a que tá se moldando mais a essa questão da estratégia é a Bajaj. Sim. O restante tá meio ali que ainda se policiando ali. A própria Yamaha mesmo, a gente esperava mais da Yamaha, sabe? Acho que todo mundo esperava mais da Yamaha, né? Mas assim, é porque é uma marca mais tradicional. Então Sim. tem uma pegada tradicional. Ela não vai dar um passo. Aqui não, porque os caras são ousados. Lá a galera já é mais polida, a galera mais. Chegaram literalmente chutando a porta da frente. Chutando né? a porta da frente. É Os verdade. caras chegaram chegando aí, tanto é que assim, com 3 anos e pouco de Brasil, os caras estão fazendo um estardalhaço que não existe. Sim. É a quinta marca hoje. Você tem Honda, Yamaha, Shinerai, TVS e Bajaj. Bajaj. Ela tá brigando ali Acho com a Royal, quinta e sexta marca ali, se eu não me engano. Tá perto da Veloz também por ali, eu acho. A Veloz tá pra baixo ainda. Eu vou colocar a tabela aqui em algum lugar desse vídeo pra vocês verem. É, mas a briga tem. tá bem boa ali, bem boa. Tá, e a diferença não é muitas motos, não. É Sim. 400, 300 motos, é menos de 10%. E um ano pra cá o crescimento foi absurdo, assim. Eu Aí tinha visto até uma matéria, não sei quantos por cento de crescimento. Aí é aquilo que eu tô falando. Peguem, anotem esses números agora, que daqui a 5 anos, quando a gente falar, vocês vão ver a pancada que vai ser. A fatia do bolo daquilo que a própria Honda tem hoje vai ser dividida. Isso é fato. Não tem pra onde correr. Você imagina aí uma Bajaj com 100 concessionária. Sim. Saiu o relatório das motos mais vendidas em 2025. Honda no gráfico, 1 milhão. Não, é um absurdo. Emplacadas, na verdade. É, 1 emplacamento. milhão, 300 mil e poucas motos. 1.400.000. E a diferença para as outras. Não, aí junta tudo, não dá ela. Agora a tendência agora é esse bolo ir sendo mais repartido. É aquilo que fala assim, uma Honda vai deixar de ser Honda? Não, nunca vai deixar de ser Honda. A Honda é impossível, assim, hoje, destruir o que eles fizeram. Só se fosse um ato de irresponsabilidade, que eu não vejo isso. E o consórcio Honda é muito forte. Aí a bola de ouro. É. A bola de ouro da Honda chama-se CNH. Consórcio Nacional Honda. Sim. Entendeu? Assim, o CNH ele é gigante, meu amigo. Ele entrega a carteira. Cada concessionário tem a sua carteira de CNH, que é uma bola de ouro. Os caras, por exemplo, assim, estão falando em Praça do Rio Grande do Norte aqui, especificamente Natal. Tem concessionário que entrega 600 motos. Consórcio. É um negócio absurdo. Sim. Então, assim, não tem pra onde correr. Se os caras zelarem. Os caras são tão profissionais, vou falar dessa forma, que os grupos que estão aqui são tão profissionais dessa forma,
que eles conseguem manter a linha de crescimento da carteira e ainda conseguem fazer uma linha de venda de showroom tão eficiente como deveria. Então, assim, os caras são profissionais que estão fazendo. Minha primeira moto foi CNH, consórcio nacional Honda. É. CG Start 160. Eu tive algumas. Eu tive uma Bi 100, comprei. Uma Bi 125 também foi consórcio. Minha experiência no consórcio nacional Honda foi uma boa É experiência. muito bom. Muito boa. Consórcio hoje é muito fácil, muito tranquilo, muito, muito rápido, muito eficiente. O canal de atendimento é bom. O canal de atendimento que é uma coisa que... Acho que até a prioridade das entregas também são através de CNH. Ah, não. Aí tem uma linha de prioridade, primeira linha realmente voltada para a parte de bastidor do consórcio, sim. Aí o consórcio é a primeira linha, por exemplo, assim. Você foi contemplado e eu tô querendo comprar uma moto no showroom, a preferência é sua, não minha. Pra você ver, né? Mas tá certo, o cara tá ali, o cara é o cliente fiel, tá pagando todo mês, é o cara que tá pagando a prestaçãozinha dele todo mês antecipado pro cara poder ter o produto. Sim. Porque ele não teria preferência? Tem que ter, pô. Tem gente que acha ruim, né? Não, mas eu tô aqui. Não, meu dinheiro. Não, meu amigo. É agora. Calma, Moreno, vai devagar, entendeu? Calma, Moreno, né? Então, assim, mas é o que eu tô falando, assim, a preferência do cara que tá, o cliente, não é que o cliente que chegou com o dinheiro na mão para comprar, com preço, não sei o que quer desconto, ele seja menos importante. Não é. É que a pessoa que está comprando no consórcio, ela chegou primeiro do que você. É igual a fila para você comprar o pão. A fila do pão, A fila do pão, Moreno, é de quem está na frente, a preferência. Não é você que chegou agora que está com mais dinheiro que a pessoa. Não é isso. Entendeu? Então, assim, a gente fala desse, eu fico brincando com essas coisas, porque se torna engraçado. Mas, de fato. Entendeu? De fato, gera um hate absurdo. É. Mas acho que é isso, né, meu amigo? Tem mais alguma coisa para pontuar? Rapaz, eu acho que foi o conteúdo mais completo que a gente fez, foi esse de hoje. Hoje a gente teve... Hoje a gente ficou à vontade, tomou café. O café tava bom, tá? Tava ótimo, excelente café. Mas tu vai divulgar a marca do café? Não, vamos conseguir um patrocinador de café, você que tá assistindo, você que trabalha com café, quer patrocinar o café, eu vou trazer um café para cá. Nem que eu consiga uma padaria para poder fornecer o café, mas eu vou... daquele cafezão de qualidade pra gente. É verdade. Ricardo, meu amigo, Renatão, muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Feliz ano novo, 26 maravilhoso, abençoado para você de todas as formas. Família, trabalho, tudo, sucesso. Na 600T, muitas viagens, muitas realizações. Deus te abençoe. E esse ano estaremos por aqui, né? No Auto Veículos TV, trazendo muita informação, muito conteúdo de qualidade. Vamos compartilhar muita coisa junto, Renatão, aqui, se Deus quiser. Se Deus quiser. E é só o começo, pessoal. A gente aqui, em primeiro lugar, agradecer a todos vocês, agradecer a Marcos Breno, que tá aqui sempre no bastidor, agradecer ao meu amigo aqui, meu diretor de mesa, o homem da plástica, meu amigo Sassá. Obrigado, Sassá, aqui, tamo junto. E agradecer também todo o pessoal do Auto Veículo, você que não conhece ainda um produto para você trabalhar com a sua concessionária de seminovos. Acesse aí www.autoveiculo.com.br e conecta lá, você vai ter a melhor plataforma para você poder trabalhar com os seus líderes de seminovos. A sua linha de comunicação vai melhorar como você nunca teve. Então aproveita, segue aí Auto Veículo TV, segue tudo junto aí, segue todo mundo, marca, compartilha para geral e traz pra gente aqui. Se Deus quiser, 2026 será maravilhoso para você, para nós e que Deus nos abençoe, né? Amém, pessoal. Te peço nesse momento que você que não deixou o like ainda, meu filho, me ajude o Ricardo. Não esquece, curta, comente, compartilhe. Deixa o like, deixe seu comentário. Você concorda com o que o Ricardo falou em relação a essa questão dos preços? Não concorda? O que a gente falou de mercado? É interessante que, se você não concorda, você diga o porquê você não concorda. Deixa o comentário aqui, até pra gente poder comentar aqui. Gera aquela, o burburinho. O burburinho, e gerar aquela rede, né? De cada um da sua opinião. E a gente fazendo da maneira mais saudável possível, viu? Deixo aqui o meu canal aberto, viu? Se quiser trazer outras resenhas. Vamos trazer outras resenhas. Inclusive, teve um que eu vou deixar já a bola aqui pra você. Mas a gente chutar pra fazer o gol. Rapaz, o vídeo que a gente gravou do test ride da SBM 600T, eu encontrei com o Ricardo por acaso lá. Teve muita gente que não acreditou que eu encontrei com o Ricardo por acaso. Combinado, foi. Ele andou na moto e tudo, e ele falou na questão de amaciamento do motor, que gerou umas polêmicas aí. Bicho, mas ali foi... Quem sabe a gente possa trazer aqui outro formato desse, falando especificamente sobre amaciamento. Vamos fazer um conteúdo bem... Assim, a gente tinha prometido duas coisas no canal, né? Era uma coisa a gente trazer um café com moto para você poder trazer novidade, falar, comentar sobre o mercado. Mas vamos fazer um quadrozinho falando sobre minha moto.
né? Já que estamos lá, a gente faz um Minha Moto lá, meus cuidados com minha moto, para poder a gente falar sobre isso. E aquilo que a gente também comentou, a questão do amaciamento, só para poder fazer aquele, mais uma vez, dar mais uma pimentinha Aí botar a lenha na assim, fogueira. mais lenha na fogueira, não é que o produto, ele não está pronto. Ele está pronto sim. Ele já vem pré-amaciado. Logicamente que a gente segue a recomendação daquilo que o fabricante manda. Agora, existe exatamente cada praça, cada região específica, existe várias variáveis, temperaturas, a própria parte do relevo, existe N valores. Né? Então, assim, a parte da complexidade do amaciamento, muitas vezes ele não está somente em fazer a manutenção como as pessoas acham, ou seguir o plano que está descrito lá, mas depende muito da característica e comportamento de quem está utilizando a motocicleta. Então a linha comportamental é muito difícil. Você tem uma linha de pilotagem, eu tenho outra. Você vai fazer uma linha de amaciamento, eu vou fazer outra. O que eles fazem, na verdade, é uma linha de referência para poder dizer assim, ó, é aqui. Exato. E era sobre isso que a gente estava falando, e as pessoas entraram no mérito das entrelinhas. Isso, exato. E as entrelinhas a gente vai desenvolver mais. Eu acho que deixa aí se vocês querem ver outros vídeos nesse se quiser, moto, né? Gostei do nome, viu? Foi ao vivo aqui. Agora, os caras vão achar que esse negócio é tudo combinado. O script, eu sentei, eu falei com ele no WhatsApp hoje, ele fez, venha pra cá que a gente grava alguma coisa. Cheguei aqui, a gente, vamos falar sobre isso e isso, e foi. E foi isso, pessoal. Eu sei que alguns não vão acreditar, mas faz parte. Faz parte, né? Já vai virar jargão esse negócio, não vai acreditar. Cheiro no coração, tamo junto, agradeço a audiência de cada um de vocês que ficou até o final. E tem novidades por aí, viu? Tamo junto, fui. Valeu. Valeu.